Shalom a todos que vão ver esse vídeo, participar desse áudio e estudar conosco. Continuamos ainda na Parashá número 1, no capítulo 2, e vamos dar continuidade no versículo 18. E aqui começa assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Observe que quando Yeshua HaMashiach veio à Terra, ele poderia fazer o trabalho sozinho, mas ele escolheu 12 discípulos para caminhar com eles. E não eram 12 pessoas que pensavam exatamente igual, ou iguais. Elas não pensavam igual. Elas pensavam diferente. Mas são 12 oportunidades de trabalho, de entendimento e de compreensão. Aqui o Eterno está dizendo que não é bom que o homem esteja só. E você vê que nós somos inseridos dentro de uma sociedade. E dentro desta sociedade, nós fazemos parte de uma grande engrenagem. E essa engrenagem, cada peça precisa estar funcionando perfeitamente. Porque se não estiver trabalhando perfeitamente, a máquina não funciona corretamente. No tempo de Noé, havia muitas peças defeituosas e por isso a máquina não funcionava como deveria. Porque Deus inseriu o homem na terra para que o homem cuidasse, para que o homem trabalhasse. Mas quando o homem exacerba pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ou seja, quando ele se deixa levar por esses instintos inferiores, o que acontece? Ele começa a destruir e a não dar o cuidado devido. E ele, neste momento, está falindo na missão que lhe foi dada por Deus. Deus deu uma missão a Adão, mas não era bom que Adão estivesse só. Quando uma pessoa só ela pensa, se torna uma ditadura, é uma imposição. Então Deus coloca uma ajudadora para que Adão pudesse ver o outro lado da moeda, assim como nós. Viver sozinho é muito bom? É muito bom. Não ter responsabilidade com nada é bom? É bom. Mas se Deus te deu uma missão de criar um filho, de ter uma esposa, de ter uma casa, te deu um trabalho, te colocou inserido dentro de um bairro, de um município, de uma rua, de um país, é porque tem uma missão ali. Você faz parte desta grande obra. Esse é o grande projeto de Deus, na sua, na minha vida e na vida de todas as pessoas. O grande problema é que nós nos achamos o centro do universo. Isso é o orgulho. E o orgulho é a grande chaga da humanidade. É o câncer que corrói. É o câncer que está matando. E pelo orgulho geraram-se guerras, destruições, matanças, entre outras e outras coisas. Por quê? O homem perdeu o seu foco verdadeiro. Então Deus coloca a ajudadora com ele, porque o trabalho não é para um só, o trabalho é para o coletivo. Quando nós não trabalhamos por coletivo, nós estamos doentes. Aí os cientistas, sociólogos dizem que a família é a célula máter da sociedade. E é uma verdade. A família é como se fosse uma oficina onde seus integrantes vão aprender entre si a amar, a respeitar, e isso vai se expandir para toda a sociedade. Se todas as células estiverem corretamente colocadas,
funcionando perfeitamente, não existe doença. Não existe essas coisas que aí estão. Mas basta uma célula estar doente ou defeituosa que todo o corpo sente. Então, Deus coloca uma ajudadora para dizer para a gente que nós precisamos uns dos outros e que nós estamos trabalhando uns pelos outros. Nós não podemos trabalhar só. Então, quando se abre uma congregação, não pode trabalhar um só. Todos estão trabalhando. Até aqueles que estão participando do estudo, eles estão contribuindo na sustentação daquele trabalho. Com o quê? Com a sua atenção, com o seu desejo de aprender. E aí, esta célula está funcionando perfeitamente, porque uma igreja, uma sinagoga, um templo, é uma família. E essa família, ela precisa estar ajustada pela Torá, pelos ensinamentos do mestre Yeshua HaMashiach. Ela precisa estar ajustada por todos os preceitos contidos na Torá, todos os ensinamentos, todas as leis, todos os mandamentos, todas as regras. Porque uma família que não tem regra, onde há anarquia, não há progresso. É uma célula que se destruirá. Então nós precisamos viver em harmonia. Então na família tem regras. Tem o pai, tem a mãe, que são os tutores dos filhos. E os filhos, por sua vez, têm que aprender com aquele que tem mais experiência. Dentro da igreja, sinagoga, da Beit ou de um templo, nós temos que aprender com aqueles que têm mais experiência, para que possamos também, a nosso tempo, ensinar aqueles que têm menos experiência. Então, é uma engrenagem que funciona harmonicamente. E é esse o grande projeto de Deus. De nós, dentro desse mecanismo, procurarmos dar o nosso melhor dentro das circunstâncias que se apresentam. Dentro das lutas, porque os problemas, as lutas, são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso perfeito uso do livre-arbítrio. Quando nós temos toda a comida diante de nós e somos glutões, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio de maneira errônea e por isso sofremos as consequências, porque dentro do nosso corpo tem leis instituída por Deus. Nós só podemos absorver tanto de açúcar, tanto de proteína, tanto de, sabe, cada elemento, tanto de vitamina C, tanto de vitamina B, tanto. Se você botar mais, você vai sobrecarregar o rim, o fígado ou algum órgão. E o nosso pensamento também foi dado por Deus para a gente usá-lo com equilíbrio. Só que quando a gente usa ele desequilibradamente, ele ataca o rim, ataca o fígado, ataca o estômago, ataca o coração, vem a depressão, vem tantas coisas. Então o erro não está lá fora, o erro está dentro. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, o Paulo, o nosso amado apóstolo Paulo, o Shaul, como queira, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É fazer a introspecção. É você, todo dia, quando dormir, analisar o seu dia. Analisar suas palavras, seus pensamentos, as suas motivações. É você examinar como você tratou essa ou aquela pessoa. E naquilo que você errou, você pede perdão a Deus, porque na essência, quando você agride uma pessoa, quando você faz mal a uma pessoa, não é a ela que você está fazendo, porque Deus colocou ela no seu caminho para que ela possa participar. É a pessoa idônea que Ele está colocando do teu lado para você trabalhar junto com essa pessoa. E quando você agride, quando você faz alguma coisa contrária, você está pecando contra Deus, não contra a pessoa. Por isso que o perdão tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. E aquela pessoa que está sendo injuriada, está sendo questionada, está sendo maltratada,
ela diante da lei de Deus, se ela não murmurar, não reclamar e não revidar, ela está se elevando espiritualmente. O agressor, ele se torna uma escada espiritual que vai fazer com que essa pessoa cresça espiritualmente. Por quê? Ela se submeteu, ela aceitou a aprovação dada por Deus. E Deus coloca os diferentes para ensinar um ao outro, porque se todos forem igual, ninguém vai aprender nada. Por isso tem pessoas que pensam diferente de nós. Por isso tem pessoas que acham que você está errado. Mas isso não é para que você se sinta o pior ser do mundo. É para você analisar, se questionar. E uma vez que você observe que aquilo que você está fazendo está errado, porque Deus te deu inteligência e sabedoria para isso, você se corrige. Porque quem está dentro do problema não consegue ver os seus defeitos, só vê o defeito alheio. O nosso dedo só está apontado para as pessoas. Então, quando eu começo a ver isso, o que acontece? Eu começo a entender o que eu preciso fazer. Mas olha o que eu estou dizendo, não é porque a pessoa aponta o defeito para você, que aquele defeito está em você. Porque há muitas pessoas com arrogância apontando defeito no outro, que não é no outro, é nela. Ela está transferindo a culpa dela para você. E ela acha que dessa maneira ela está crescendo, ela está sendo superior. E, na verdade, ela está se endividando ainda mais diante das leis de Deus. Você vê que as leis de Deus pegam todo o nosso corpo, a natureza, o planeta, os planetas em torno do nosso, as estrelas. Há inúmeras leis. Há uma lei ali, quando nasce uma criança, a fecundação do óvulo e o esperma. Há uma lei que nós não entendemos, mas foi criada por Deus com um objetivo útil. Por isso que ele diz em toda a criação, tudo que Deus fez é bom. E eu vou afirmar mais, é perfeito. A imperfeição não está em Deus, a imperfeição está na nossa visão de Deus, do nosso entendimento de Deus. Então, o inimigo nada mais é do que um ministro de Deus para te corrigir. As leis nada mais são do que um caminho que você tem que tomar. É como aquelas ovelhas, elas estão caminhando ali com a tutela do pastor, elas vão seguindo retinha. Quando uma sai, ele pega o cajado e puxa. O que esse cajado está puxando? É a lei. São os mandamentos, são as regras. E se não houvesse as regras, os mandamentos, as leis, esse mundo estaria de cabeça para baixo. Aí quando você vai entrando nisso, entendendo, você vai observar o seguinte: se existissem vários deuses, qual é a lei que vai prevalecer? Qual é o Deus mais poderoso? Esse dominará os demais. E a lei dele vai prevalecer. Mas se muitos deuses são de igual poder, o mundo seria uma bagunça, porque as leis não seriam iguais. Como eu disse no início, as pessoas pensam diferente. Por exemplo, se eu gosto de amarelo, há outro que gosta de azul, há outro que gosta de verde. Mas o que gosta de azul está errado? Não. E o que gosta de verde está errado? Não. E eu que gosto de amarelo estou errado? Também não. Também não. Aí você imagina, 200, 1 milhão, 200 milhões, sei lá quantos deuses. Se um gosta do amarelo, gosta da lei de um jeito, ele não está errado, porque ele é um Deus. Se o outro gosta de outra coisa, ele outro também é Deus. Então, a idolatria nada mais é do que um sentimento humano que olha primeiro o seu umbigo, não respeita o livre-arbítrio dos demais, quer se impor. Mas nós já temos um Deus que criou tudo e disse que tudo era bom. E ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos exercer as nossas funções aqui na Terra da melhor maneira possível. E quando você faz de acordo com a vontade de Deus, aquela prova, aquela luta não volta. Mas se você ainda não aprendeu a lição, você repete a prova. Por isso tem muita gente aí
que não sai de uma prova, tem uma melhora, tem um refrigério e retorna à mesma prova porque não aprendeu a lição. É nesse momento da reflexão. Por que isso ainda está acontecendo comigo? Aonde eu estou errando? E quando eu abro o meu ouvido, faço silêncio e permito Deus falar comigo, Ele vai te apontar, você vai se corrigir e você vai começar a marchar para frente. E as provas vão ficando para trás. Elas vão ser a vitamina espiritual que te fortalecerá para vencer obstáculos maiores. Então precisamos entender por que Deus me deu uma família. Por que Deus permitiu assim? E tem pessoas que todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser político, todo mundo quer ser juiz, todo mundo quer ser tudo isso. Mas essa função, Deus já escolheu quem está ali. Porque está escrito na própria palavra que Deus constitui os reis e destitui. Por isso também está o ensinamento do Mashiach de orarmos pelos nossos líderes. Porque esses têm uma carga muito pesada sobre os ombros. E se eles utilizarem mal a autoridade que Deus lhe deu, eles vão sofrer muito mais. Não é igual a lei humana, não, que um juiz, quando comete um erro, um delito, ele se aposenta ganhando seu salário integral. Não, na lei de Deus, não. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Aqui no homem tem um jeitinho, tem um dinheiro, tem um suborno, tem um montão de coisa. Mas na lei de Deus, não. Se Deus confiou um trabalho em suas mãos ou na minha, olha, amigos, trate de fazer o seu melhor. Trate de fazer o seu melhor. Porque se não fizer o seu melhor, Deus vai te cobrar. E outra coisa, quando Deus coloca uma pessoa na tua direção, seja ele inimigo, seja ele quem for, Ele não quer que você maltrate essa pessoa. Por isso o nosso mestre, ele diz para orar pelos nossos inimigos, interceder por eles, amá-los. E nós entendemos, segundo a Escritura, que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é maior do que a fé. Que isso, Roberto Carlos? O que você está dizendo? Você é maluco? Não! Eu estava vendo uma série coreana que um dos protagonistas diz exatamente isso. Eu fiquei analisando o que isso quer dizer. Você veja bem, o cara que bota a fé dele no dinheiro, isso é uma fé verdadeira? Não. Mas quem ama de verdade, esse nunca vai fazer o mal aos outros, nunca vai tirar o que é dos outros, e sempre vai estar ali ajudando. Pelo contrário, vai estar dando, porque é dando que se recebe. Está escrito na palavra. Então, o amor é o vínculo da perfeição, não é a fé. O que é a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você ouvir a instrução. Isso basta? Não. Se não tiver o vínculo do amor, o seu amor, sabe, total a Deus, de você fazer totalmente o que Deus te orienta, você nunca vai chegar à estatura de varão perfeito. Você só atinge a estatura de varão perfeito quando você ama como Deus nos ama. Quando nós somos imitadores de Deus. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Você vê que o Cristo estava lá, pendurado no madeiro, morrendo. E mesmo assim, ele nem ousou ir perdoar ninguém, porque ele não se sentiu ofendido. Ele amava tanto que não se sentiu ofendido. É igual um pai que ama o filho dá um tapa no braço ou assim na perna. Ele ama tanto o filho que ele nem leva em consideração aquilo. Isso quando ama, de verdade. Quando o amor é meia boca, aí ele agride, bate, faz todas essas coisas. Quando nós aprendermos a usar o amor de maneira equilibrada e santa, nós nunca maltrataremos absolutamente ninguém. Sempre estaremos estendendo as mãos para levantar os caídos. Estaremos sempre ajudando os que se encontram em dificuldade. Essa é a diferença. Então, quando Deus coloca uma ajudadora para o nosso amado Adão, essa ajudadora é justamente isso, vai ajudá-lo no seu crescimento espiritual.
Ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Nós aprendemos uns com os outros. E nós estamos aqui neste mundo que é uma grande escola, um grande hospital, para nos curar das nossas chagas e para aprendermos o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor, ele não para ali na morte, não, como muitos aí dizem, que você vai ficar deitado dormindo eternamente. Isso é uma maior mentira que falam para aqueles que ouvem, porque a Escritura não me diz isso, nem o próprio Machia. Porque quando Lázaro e o homem rico morreram nessa parábola, ambos estavam vivos na região celestial. Ambos pensavam, entendiam. O que deixa de pensar e o que deixa de ter sabedoria é a carne, porque a sabedoria não está na carne, está naquele que manipula a carne. Quem é que manipula a carne? Urua, que foi soprado dentro dele. Aquela individualidade que entrou ali. E quando eu falo isso, eu falo baseado na Bíblia, em Gênesis 2:7. Ali está dizendo isso. Então, nós precisamos estar atento a quê? As pessoas que Deus tem colocado ao nosso caminho. As pessoas que Deus tem colocado sobre as nossas responsabilidades. E quando eu estou enfermo e o médico me trata mal, eu não posso retribuir ele com o mesmo tratamento. Eu preciso ser perseverante. Seguir o Cristo, amigos, não é essa facilidade que estão vendendo aí. Aceitou Jesus, acabou, e tudo está certo, não tem mais pecado, estou indo para o céu. Meu irmão, isso é papo de preguiçoso. Isso é papo de quem não sabe nada. Porque se você souber alguma coisa mesmo das leis de Deus, você vai observar que elas não vão deixar de agir, não. Elas vão agir na sua vida, vão interagir na tua vida. O que nós precisamos entender e não podemos perder são as oportunidades que Deus nos dá. Quando você consegue transformar um inimigo em amigo, você montou sobre a tua cabeça labareda de fogo, meu irmão. A reinado eterno está sobre ti. Você vê que o nosso mestre não tinha inimigo. Ele não tinha. Os outros o tinham para o inimigo. Ele apenas respeitava. Se a pessoa quer continuar andando mal, ele não forçava a pessoa a andar com ele. Tanto é que quando ele dá um discurso mais forte, mais pesado, os discípulos falam assim: Senhor, quem é que vai ficar assim? Quem é que vai aguentar essa doutrina? Aí ele vai e diz: quer ir com eles? Pode ir. Aí o discípulo fala assim: Senhor, como poderemos ir com eles se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, nós precisamos mergulhar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos conduzir segundo a vontade de Deus. Não podemos mais ficar prisioneiro ou prisioneiros das nossas vaidades, do nosso orgulho. Tem uma pergunta na Bíblia que pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas? E a resposta é bem simples: do orgulho, da soberba humana. É essa sabedoria que muitos estão entrando nas beites, nas sinagogas, nas igrejas, para seguir a sabedoria humana. Aí diz os nossos sábios. E o próprio Deus diz que a sabedoria humana é diabólica e maligna. Quem é que está com a verdade? E está escrito na Bíblia: seja todo homem, ele não diz alguns, ele diz todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele é a verdade. Aí está aí um montão de pessoas seguindo pseudos, porque são falsos, sábios. O verdadeiro sábio é o Criador. E ele pergunta para o nosso amado Jó: aonde estavas tu quando eu criei tudo? E eu pergunto: aonde estavam os sábios
quando o Eterno criou todas as leis. Eu pergunto para você que vai ouvir esse áudio, aonde você estava? Quem somos nós para ensinar a Deus? Aí você observa uma série de pessoas querendo ensinar a Deus nas orações. Querendo ensinar. Deus faz assim, Deus faz assado. Que falta de humildade. Quando a pessoa quer ensinar a Deus, ela está blasfemando o nome de Deus. Você não vê o nosso mestre Yeshua HaMashiach, ao qual os padres apelidaram de Jesus? Você não vê ele ensinando. Você não vê Moisés ensinando. Moisés só pede, roga. Ó Deus, rogo-te, cura Miriam. Orações simples, uma conversa simples, mas dando toda a autoridade a Deus. Aí você vai ver a oração do Mashiach, ele ensina o Pai Nosso, e depois você vai ver a oração dele, antes dele cumprir aquilo que Deus já tinha determinado para ele. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Olha a oração dele. Se possível for. Sabe o que quer dizer isso? Que ele não tinha poder para tirar aquilo que Deus determinou para ele. Ele recorre a Deus, mas não ensina. Pai, se possível for, eu não gostaria de passar por isso. Se possível for. Ele era fraco aí? Não! Quando você pede a Deus força para vencer uma luta, você é fraco? Não, você ficou forte. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu reconheço a soberania de Deus, aí eu estou andando no centro da vontade dele. Aí eu estou cumprindo toda a lei e os profetas. Mas quando eu, pela minha soberba, acho que posso ensinar a Deus, cura fulano, arranca isso, faz aquilo. Meu irmão, só ora. Deus, eu rogo, cura. Seja câncer, seja AIDS, seja trombose, seja o que for, não precisa nem falar o nome da doença. Senhor, eu te rogo que cure fulano. Deus sabe. Ele foi que criou aquele corpo. Ele é que instituiu as leis. O único que pode revogar uma lei é o próprio Deus. Aí fica o homem querendo ensinar. Aí se julga poderoso, aí fala língua estranha, pula, planta bananeira, outros fazem cara de delegado, outros querem mostrar diplomas. Meu amigo, quando uma pessoa fizer isso para você, e minha amiga, saiba que essa pessoa está longe, mas muito longe, de estar fazendo a vontade de Deus. E Deus está te provando para ver se você segue homem ou a Ele. E esse ensinamento está no livro de Deuteronômio. Se não me falha a memória, capítulo 18. Quando se levantar um sonhador no meio de vós. E ele está dizendo que vai permitir. E ele permitiu falsos profetas, o espírito da mentira, vir falar na boca dos falsos profetas. E aí o profeta falou, se não foi Deus que me usou, ele voltará. Aí o rei fala assim, bota ele lá no cárcere, pão e água. Mas o rei voltou? Não. Rei arrogante. E você vai olhar, por exemplo, os reis do mundo, eles se julgam deuses. Lá no Egito, Deus Sol era o faraó e a Deus Lua era a mulher dele. E tem gente ainda seguindo Deus Lua e Deus Sol. Aí o cara olha para uma pedra e diz que aquilo é Deus. Aquilo é criação de Deus. O outro olha para uma energia e diz que aquilo ali é Deus. Energia nunca foi Deus. Deus é Deus. A energia foi criada por Deus. O amor é um dom que Deus deu a todo homem, a todo ser humano. Então é um dom dado por Deus, mas não é Deus. Então a pessoa que não entende o que é Deus, aí fica dizendo que Deus é um dos seus atributos. Ah, Deus é infinito. Linguagem pobre, medíocre.
Deus é eterno, linguagem pobre, medíocre. Deus é Deus. E na nossa concepção, Deus é eterno, a gente fala, é eterno, abençoa. Amém. Mas dizer que Deus é o eterno, não. Isso é um atributo de Deus. Você não julga uma pessoa, diz que a pessoa é, pelos seus atributos. O atributo é uma qualidade dele. E quando eu chamo, ó eterno, eu estou adorando. Ó eterno, estou adorando. Ó Deus, estou adorando. Eu estou invocando o meu Criador. E se eu falar, ó Criador dos céus e da terra, eu estou falando com quem? Com o próprio Deus. E as pessoas confundem isso. Aí tem uns que dão esse nome para Deus, tem outros que dão outro, uma religião diz que é isso, outra diz que é aquilo. Mas Deus é de todos os povos. E dentro da concepção daqueles que ali estão, eles dão esse nome, dão aquele. Os povos afro deram o nome de Deus. E seguindo também o judaísmo, aqueles 72 nomes, determinadas situações que passou o pai Abraão, aí deram que Deus é Jeová Jireh. Não, aquilo ali foi um trabalho que Deus operou naquele momento com o nosso pai. Aquilo ali não é o nome. Deus proverá, Deus cura. São ações de Deus, não é nome de Deus. Aí fica um montão de gente fazendo numerologia, fica um monte de Deus criando isso, você tem que pedir isso aqui que vai acontecer. E quem foi que ensinou Abraão a ficar repetindo isso? Abraão não repetia, Abraão disse, olha, Deus proveu, Deus proverá, Deus cura. Mas isso não é o nome de Deus. Aí um diz que Deus é Alá, outros dizem que Deus é trovão, outros dizem que Deus é ave, uma ave. Quem é Deus? O que é Deus? Eu tenho certeza que nada disso, porque a sabedoria humana, como ele mesmo disse, é diabólica. Aí ficamos chamando. Se você falar Deus, ele sabe. Se chamar ele de Pai, mais perfeito ainda. Mais perfeito ainda, que você está entendendo que você é filho dele. Que isso, irmão? Não, toda a criação é filho de Deus. Toda a criação, porque é ele que gerou. Quando a mulher gera um filho dentro do seu ventre, com a participação do homem e a mulher, eles geraram. Então Deus gerou tudo que você está vendo. Então ele é pai de tudo. Ele é pai das luzes. E tudo está debaixo da ordenância dele. Então, se nós entendemos que estamos aqui ao serviço do Eterno, nós nunca vamos estar agindo contrário à vontade dele. Pelo contrário, nós estaremos sempre caminhando como ele quer que a gente caminhe. Aí você observa que nesse pequeno versículo, quantas coisas temos para meditar, quantos ensinamentos contidos, mas hoje as pessoas passam a vista correndo, não quer pensar, não quer nada. Aí depois fica, eu não sabia, não parou para pensar. É mais fácil você abrir o livro de um rabino, de um teólogo, de um pastor, de um padre, ao invés de você ir na fonte. Eu não saí nem um milímetro para a direita, nem um milímetro para a esquerda, eu continuo no mesmo versículo. E continuo pensando a respeito dessa palavra, a respeito das situações que nós vemos de perto. Amanhã ou depois, quando eu abrir esta palavra novamente, dentro daquilo que o Eterno quiser nos ensinar, ele vai nos levar a um pensamento ainda mais profundo. Porque o que hoje para nós é novidade, amanhã já passou, já tem outras coisas. Por isso a palavra do Eterno, ela se renova.
Mas renova o quê? A palavra? Não, o entendimento. Porque à medida que nós vamos crescendo no conhecimento, vai renovando, vai crescendo, vai ampliando a nossa visão. É igual aquele rapaz que entra dentro da academia fazer musculação. No início ele está com aquele corpo franzinho, daqui a pouco ele está musculoso. É a evolução daquele trabalho, daquela disciplina. Para que o seu corpo fique saudável. E quando a gente fala a nível de palavra, à medida que nós vamos estudando, meditando, buscando compreender, nós vamos nos tornando mais aptos para ultrapassar os limites. Aquele que começa na musculação só consegue levantar um determinado peso, mas à medida que ele vai exercitando, ele vai levantando pesos maiores e vai ficando mais forte. À medida que eu estudo, que medito, que eu não paro e continuo, eu vou me tornando mais apto a ter uma visão mais ampla. E aqueles que estão na retaguarda vão sempre dizer que você é um herege. De que chamaram Yeshua Hamashia? Do rei de Belzebu? De Belzebu? Falaram que ele era um bruxo? E até hoje os que seguem os sábios chamam ele de bruxo? Por quê? Porque ficaram estagnados, não abrir a mente, e pessoas que são preconceituosas, são ignorantes da verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos que estão ouvindo, e quem vai ouvir. Qual é a cor do Espírito? Qual é a cor do Espírito? Qual é a forma do Espírito? E tem muita gente que acha que sabe muito. Mas qual é a cor? Se ele é soprado no corpo de um negro, ele é negro. A pessoa é negra, mas o Espírito não tem aquela cor. Se é soprado no índio, ele é vermelho, mas o Espírito não tem aquela cor. Se é soprado lá num japonês, num chinês, tem o olhinho apertado, aquela cor branquinha igual gelo. E aí, qual é a cor? Então, se a gente for começar a entender e mergulhar, nós vamos compreender que a nossa visão está restrita. E onde há muito preconceito, fica notório a ignorância às coisas de Deus. Fica notório. Notório mesmo a ignorância das coisas de Deus. Então, nós precisamos sim aprender como devemos fazer, como devemos agir, e não ficarmos prisioneiros dessas coisas que aí estão, desses falsos ensinamentos, dessa falsa doutrina. Pode? Para eu botar na minha comida, assim, essas coisas? Pode. De azeite? Pode. Porque quanto mais eu me aproximo do Eterno, mais eu aprendo. Então, a disciplina de estudar, a disciplina de mergulhar na essência, é que vai fazer os limites se ampliar para você. Agora, enquanto você estiver andando segundo a sabedoria do homem, você nunca vai ampliar os seus limites. Você vai pensar que é um sábio, mas na verdade você é um tolo, é um louco. Aí entra naquilo que o nosso amado Salomão falou, que o muito estudar é enfado e canseira. Mas estudar o quê? O que o homem ensina. Vamos aprender com Deus, vamos andar com Deus, e as coisas vão fluir de maneira poderosa. Que o Eterno abençoe a todos que vão escutar esse áudio. Shalom, shalom. Shalom.